Estamos aqui hoje reunidos, né, para adorar ao nosso Deus, um Deus tão maravilhoso, um Deus que não é um Deus distante, né, é um Pai presente, é um Pai que nos acompanha todos os dias, que não nos abandona, não decepciona, não nos ilude, né, como muitas coisas que acontecem no mundo afora. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer por mais este domingo que estamos juntos. Isso é um privilégio, né, estarmos juntos. Porque durante a semana, cada um, né, faz o seu devocional, busca o Senhor ali no seu dia a dia, cada um da sua forma. Mas juntos a gente só tem o domingo. Então é um privilégio estarmos aqui hoje, juntos, adorando a Deus, recebendo dele palavras de vida eterna que vai nos edificar, que vai nos trazer vida, né, que é um pão que vem do céu, a palavra de Deus. E aqui você pode ter certeza que você vai receber uma palavra para a sua semana, para o seu mês, uma palavra de vida que vem do trono do Senhor. Amém? Porque aqui a gente vive o Evangelho. Vamos orar, vamos agradecer. Senhor Deus, meu Pai querido, Abba, Paizinho, queremos agradecer por mais essa semana, Senhor, por mais esse mês que se findou e este que começa. Já estamos quase no meio de fevereiro. E sabemos, Senhor, que em todo o tempo o Senhor tem sido bom, tem estado conosco, tem nos guardado. Te peço, Senhor, fica conosco essa manhã, Pai. Queremos entregar a Ti, Senhor, louvores, agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Agradecer por todos os dias podemos contar com um Deus Pai presente, fiel, amoroso e que não nos abandona. Independente da situação, independente se faz chuva ou se faz sol, se é tempestade, se tem arco-íris, mas o Senhor está sempre conosco, todos os dias. Te pedimos, Senhor, e te entregamos esta manhã, Pai, como uma oferta, Pai amado, agradável de amor para Ti, Senhor. Ouve, Senhor, as nossas súplicas, ouve, Senhor, as nossas orações, ouve, Senhor, os nossos louvores. Estamos aqui por Ti, porque nada mais, Senhor, faria sentido se não fosse por Ti, Pai. Olha cada família, Senhor, que está aqui esta manhã, cada família que está em casa assistindo também, Senhor. Visita, Senhor, trazendo paz, cura, amor, unidade, Senhor. Visita, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te pedimos, Pai, e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel e que o Senhor é um Deus Pai presente. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Vamos adorá-lo? Assim, ó. Usa aí a sua ferramenta, que é as suas palmas. Entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o tempo de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, um filho de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh.
enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Mas teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, rocha inabalável, onde nós, a sua igreja, eu e você, estamos firmados. Amém? Então, se a gente está firmado na rocha, a gente pode até dar uma balançadinha, né? Quando as coisas ficam difíceis, mas a gente não cai. Sabe por quê? Porque é Ele que nos sustenta. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos dá paz em meio a um turbilhão de emoções, um turbilhão de problemas. É com Ele que nós estamos. Amém? E somos muito mais do que vencedores por aquele que deu a vida por nós. Amém? Viu a sede que havia nele. Ele viu a sua sede. Sem ouvir, venceu e ofereceu uma água que jorra sem fim. Peça para Ele água viva. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber.
sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Minha alma respirou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Salvador, quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Dá-me, Senhor, de beber, buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Diga pra ele: minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Queremos beber de ti, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, nosso Deus. És quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o
meu Salvador, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Senhor, a nossa fonte de vida, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de prazer. Tu és, Senhor, a nossa fonte, Pai. Inunda-nos, Senhor, que a sua fonte possa correr através de nós, dentro do nosso ser, do nosso coração. Inundar, Senhor, nossa casa, inundar, Senhor, o nosso trabalho e a todos que nos cercam, Senhor. Que a tua vida, Senhor, a vida que tu nos deu, Senhor, a vida que tu já nos deu lá no paraíso também, Senhor, que seja, Senhor, viva em nós através das tuas águas. Queremos mergulhar em ti cada vez mais e mais fundo, para poder alcançar, Senhor, alcançar em ti, Senhor amado, o teu amor, a tua paz. Ajuda-nos, Senhor, a ir mais fundo, cada dia mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Você percebeu que você disse que Ele é? Ele é. Você percebeu que você disse que Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. E que você está sobre esta rocha. Nós dissemos isso aqui agora, com as nossas vozes. Creia nisso. Confia nisso. Não só aqui agora. Não só hoje. Porque é muito fácil, gente. Aqui tá todo mundo junto, cantando, emocionado. Não. Daqui a pouco, quando você chegar na sua casa, que não tiver um clima tão bom lá. Quando você chegar no seu trabalho na segunda-feira, que às vezes as coisas não estão muito legal. Ou se estiver tudo bem também. Abrace. Dê a mão. Estenda sua mão para quem precisa. É por isso que você foi chamado. Não só para a gente se encher, que é o que a gente está fazendo aqui agora, mas para a gente dar, doar, dar amor, dar atenção, dar carinho, dar ouvido. Muitas vezes as pessoas precisam ser ouvidas, porque ninguém quer ouvir. Todo mundo quer falar. Você é filho do Rei, do Cristo, do Pai generoso, amoroso. Traga mais filhos para perto. E se nós fizermos isso, nos darmos mais, pedirmos menos, nos doarmos mais, a gente pode cantar Maranata, vem Senhor, que Ele virá. Porque um dia Ele virá. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se
ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Diga a Ele que Ele é digno. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua paz, Senhor, pela tua graça. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Diga isso. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti, Senhor, só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti, Senhor, nós confiamos e nós não vamos parar. Nós vamos em frente, segurando na mão dele. E vamos em frente, não vamos parar. Diga isso, eu não vou parar. Eu não vou parar. Mesmo que tudo venha para te impedir, você não vai parar. Sabe por quê? Porque nós vamos em frente, nós vamos para cima, nós vamos olhando para o céu. Não vamos olhando para baixo, prostrados, nós vamos olhando para o céu. Porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem tudo que a gente precisa. Então não pare, permaneça, fique firme e vá em frente, segurando na mão daquele que é Pai presente todos os dias. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Toma o seu assento. Bom dia, igreja. Bom dia. Vamos lá, vamos para o nosso domingo. Que louvor maravilhoso. Acho que vocês perceberam uma mudança. Agora a gente tem bateria na igreja. Graças a Deus, graças a Deus. Eu vou comentar, né, com a igreja agora. Eu sei que vai estar gravado também. Hoje é dia de carnaval, não é? Domingo de carnaval. O pessoal, alguns não vieram hoje por causa do carnaval, né? Se foi viajar, foi pra praia, foi passear, vai descansar. Quem fez um churrasco hoje? Churrasco de carnaval. Isso é bom, hein?
Churrasco é sempre bem-vindo. Aproveite hoje, feriado. Amanhã é feriado, segunda é feriado. Segunda e terça é feriado ou não é feriado? Porque eu trabalho segunda e terça e quarta, então, para mim não é feriado. Não é feriado. João falou que não é feriado, não é feriado. Ponto facultativo. Tá certo. Mas nós estamos aqui juntos nesse domingo com muita alegria, tá? Eu tenho algumas questões para comentar com a igreja antes da palavra, tudo bem? E aí eu tenho algumas coisas muito importantes para comentar, e eu vou comentar isso durante os cultos do mês de fevereiro aqui todo, até ali começo de março, para que a gente possa deixar bem alinhado essas questões. Deixa eu deixar aqui. Para quantos ainda não sabem, eu tive uma fratura na coluna, então eu estou devagar, bem devagar, tá bom? Nós investimos nessa semana na bateria da nossa comunidade. Isso é uma grande alegria para todos nós. Lembrando que nós estamos construindo uma comunidade transparente e honesta, onde o valor aqui não é retirado para nenhum indivíduo, pessoa física, a não ser se ele for um profissional da igreja. Nossa comunidade ela se sustenta pela colaboração voluntária. Além de se sustentar pela colaboração voluntária, nós não temos a ordem de obrigação financeira de forma nenhuma religiosa e nem espiritual. Nós acreditamos que toda colaboração é voluntária por gratidão segundo a consciência. E isso nos traz alguns desafios, porque nós não temos nenhuma operação de santificação financeira. Nada que você doar aqui vai ter uma santificação que vai produzir um resultado na sua casa. A gente explica isso claramente para que a gente possa entender com consciência e tenha saúde. Assim, essa palavra é muito importante. Saúde. Por que saúde? Porque ao longo prazo, quando a gente se torna devoto da estrutura religiosa, e não estou dizendo evangélico, estou dizendo todas elas, nós nos tornamos cativos, e a amarra cativa da religião é o financeiro. Toda religião amarra o financeiro. Não se estrutura de outra maneira. O religare da palavra religião no grego tem a ver com uma outra perspectiva, mas como ela se constituiu no meio dos homens, ela se constituiu com base no financeiro. Por exemplo, como um centro de umbanda sobrevive pelas contribuições que ali uma pombagira pediu para o trabalho de sexta, mas vai ter que mandar uma oferta que se estrutura para o centro, e a Mãe de Santo vive ali, e aí se estrutura assim. A Igreja Católica precisa de uma piedade na entrada, porque senão não paga a conta do padre da igreja, e aí não deu para pagar, faz uma rifa e bingo, e é isso, é religião, ela se estrutura assim. E a igreja evangélica desceu com o carrinho na ladeira e falou: dei tudo, porque senão vocês não vão ter nada. E ali eu vou contar a história para você, porque assim, eu faço parte do movimento religioso há mais de 20 anos. E eu fui cativo das amarras religiosas e fiz muito voto de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 5.000. Não, de 10.000 nunca fiz, porque eu nunca tive 10.000. Eu só 1.000 eu fiz, 10 cheques de 1.000. Para Deus me dar uma mudança na minha vida. Sabe o que aconteceu? Nada. E foram 10 cheques suados que me tirou comida de casa. Tá? E isso a gente vai acreditando, a gente vai se amarrando, entregando e depositando, e aquilo vai consumindo você. E a longo prazo, como eu tenho atendido pessoas, hoje eu trabalho com terapia, né? Eu sou terapeuta, então eu atendo muitas pessoas que falaram: passei 40 anos assim, o que eu faço agora? 40 anos assim, o que eu faço agora? Para onde eu vou agora? Era só religião, e agora? Agora vai ter que ressignificar o evangelho. Eu dei graças a Deus que com 18 anos, mais ou menos, ali, veio luz. Onde veio a luz? Na dor. Muita dor. Mais que as costas. As costas aqui está fácil. Essa aqui é leve, momentânea. Aquela é a agonia da vida. De você olhar e falar: tudo que eu sabia sobre evangelho era religião. Para onde eu vou agora? É o Pedro dizendo: para onde ireis? Eu já tentei em todas as religiões. E aí eu vou te contar a história de Camarim, só para você entender como que surgem essas revelações, para vocês entenderem na alma isso, guardar na consciência e nunca mais esquecer. Estavam no camarim, eram famosos no camarim, tá bom? Gente que você escuta na internet. Ele disse assim: Deus me falou algo essa noite. Gênesis. Adão podia comer de tudo do jardim, menos da árvore.
A árvore era 10% do jardim. Você pode comer de 90% que Deus te dá, menos do dízimo, que é 10%. Isso é uma construção que eu sei que para você acho que já parece pífio, certo? Parece absurdo. E é de fato. Porque não tem nada disso na Bíblia. E tudo se começa com tudo precede uma revelação. Deus me mostrou. E eu preciso dizer isso à igreja. Deus não vai mostrar nada para você, além do que Ele já mostrou nas Escrituras. Está revelado a você. Pode ler. Não precisa nem vir aqui, pode ler em casa. Deus já revelou tudo. E a maior revelação de Deus é Cristo. Então, esse 10% que Ele criou está na fonte do ego desse líder que está doido para subir ali no púlpito, cheio de gana, para poder recolher sua oferta e no final ter 40%, 50% daquela arrecadação. Eu não estou te falando nada que você não saiba. Dízimo e oferta é dividido no final de culto para pastores itinerantes. É isso, é um mercado. E ali ele cria isso na sua ilusão e ele acredita de fato que é Deus. Eu não acho que ele acha que é ele mesmo. Ele acha que foi uma revelação divina. Mas aí eu vou citar para vocês um teórico chamado Soren Kierkegaard, de 1800. Ele vai dizer assim, esse aí é o Deus da autoprojeção. É o Deus do ego dele. Ele quer valor, então Deus fala com ele segundo a própria imagem. Não é nós imagem de Deus, mas Deus imagem do homem. E é nessa perversão que a nossa igreja está hoje. E é nesse caldo que todos nós somos estereotipados. Duvido que você nunca chegou e falou, você é crente? Uma pessoa falou, meu Deus, crente. Ou você nunca foi taxado como parte desse meio, por ser evangélico, cristão. É difícil até falar, quando você fala, sou evangélico, a gente olha e fala, meu Deus, mais daquele povo que pede dinheiro, porque virou isso. Até porque, para pagar um programa de televisão, para poder ir para a rede, vai precisar arrecadar. E aí fica lá, eu não aguento mais, né? Para pagar o prédio. Mas não aguenta mais, então tem o prédio. A igreja é comunitária. Se é o prédio que é o problema, a igreja não é o prédio, a igreja é a comunidade, então diminui. Que é como nós estamos caminhando. E nós decidimos caminhar assim. Isso é mesa de reunião em 2018. 2018, 19, 20, muitas reuniões com os pastores. E a reunião era sempre assim, se não for assim, não tem igreja. Então, quando a gente investe, por exemplo, na bateria, eu falo dos valores aqui, porque a igreja está bem tranquila, né? A gente está num papo bem sossegado, eu não tenho nenhum tipo de medo de falar com a igreja, fico muito feliz até de ter essa liberdade. Assim, eu amo estar aqui com vocês, tá? Eu tenho que dizer que é quão prazeroso é estar com a igreja. Tá? É quão prazeroso também, por exemplo, ver que algumas pessoas falam que é carnaval e foi passear. Isso é prazeroso. Sem medo, sem amarre, daí domingo que vem vai estar todo mundo, vai ser uma grande fé, é isso. Nossa comunidade é viva. A bateria custou R$6.000. Foi uma louca. Acordei e falei, vou comprar a bateria. E ela chegou em 2 horas em casa. Falei, que coisa. Eu falei, que coisa. Olha, foi uma luta, porque eu já coloquei ela no carrinho de compra umas 10 vezes. Eu não comprava assim, não. Aí o Léo decidiu ir para a igreja. Eu falei, o Léo é terrível. Impulsionou todos nós a dar um passo. E foi um passo de fé, de fato. Porque ela tem um custo elevado, sim, mas não tem como ser menos que isso para a nossa comunidade. Uma coisa, isso sem dúvida, para a nossa comunidade, excelência é o mínimo. Então, esse aqui é a excelência que nós temos a oferecer à igreja. Eu acho que vocês gostaram, ficou bonito, não ficou? Dá um outro clima, graças a Deus, dá uma alegria muito grande, porque eu sou apaixonado por música. Nós desenvolvemos aqui, tem um PS, tudo, para que a igreja possa ter qualidade naquilo que ela recebe. Eu sou uma comunidade de qualidade, de prazer, de estar junto. Mas dentro da nossa medida. Não vamos comprar isso aqui para começar a extorquir, para poder... Não é isso. Mas nós vamos precisar custear a bateria, né? Se você quiser, né, ajudar, fala assim, eu quero ajudar definitivamente para comprar, você pode ajudar, com toda certeza. Tem o Pix aí da igreja, aí na frente do QR Code. Mas nós temos mais algumas boas notícias. Essa é uma delas, tá? Essa é a primeira delas. A segunda boa notícia é que nós renovamos o contrato de aluguel da nossa igreja aqui. E agora é mais 1 ano. Tá vendo? Tá vendo? Pode falar. 1 ano! Agora acabou. Agora, né? Agora até março de 2027, nós estaremos aqui no teatro. Por que no teatro e não no lugar novo? Agora eu vou ter que explicar para a igreja também. Porque um lugar novo
demandaria um custo para nós nesse momento que seria muito grande. Comprar 100 cadeiras, montar estrutura de ar-condicionado, tirar a VCB e outras responsabilidades que nós precisaríamos ter. Eu nem vou falar de banheiro, hidráulica, eletricidade, eu não vou nem falar disso, porque se eu falar disso aqui já não dá. Mas eu acredito que o investimento para a gente ir para um prédio nosso seria entre 80 a 100 mil reais. Tá bom? Para a gente ter qualidade e também estar diante daquilo que é legal. Porque não dá para não ter um banheiro acessível, não dá para não ter banheiro para homem e mulher, não dá para não ter ali estrutura de ar-condicionado para a igreja, que hoje é praticamente uma obrigação. Tem que ter o AVCB, tem as leis, então nós precisamos estar diante da lei, tá? Para que a gente possa estar legal. E além disso, amparar quem precisa. Imagina, a pessoa não pode ir para a igreja porque não tem acesso. Não faz sentido. Então nós não tivemos aqui porque seria o melhor custo para nós nesse momento. Mas nós brigamos um pouquinho aqui, mas subiu o aluguel. Subiu. Não tem jeito. Mas brigamos um pouquinho, deu para puxar, mas subiu um pouquinho. A gente vai ter ali uma despesa mais ou menos de R$400 por domingo, toda semana. E isso faz parte do nosso custo nesse momento. Mas nós estamos desenvolvendo a nossa comunidade em fé e acreditando na generosidade. Meu convite à igreja, e essa é a minha palavra de oferta hoje para você, é que você faça parte da comunidade generosamente. Assim como a igreja de Filipe foi uma grande colaboradora do ministério de Paulo, muito mais do que a igreja de Corinto, que mais recebia. Porque a gente de Jerusalém, então, não dava nada, só recebia. A igreja de Jerusalém, que era a religião, só recebia, ela faliu 2 vezes, sou de incentivo. Mas a igreja de Filipe ficava em uma região extremamente pobre, extremamente necessitada, e era a mais generosa de todas. Nós não estamos falando de recursos, a gente está falando de generosidade. Cada um dê segundo o seu coração, com ciência, para que nós possamos construir nossa comunidade. A bateria vai adicionar algumas outras coisas. Essas caixas vão precisar ter sub, porque senão não vai aguentar. Está chegando um baixista também já na nossa igreja. Então, nós vamos ter um baixista também que vai precisar de estrutura. A gente já está até tentando arrumar uma estrutura aqui para deixar algumas coisas mais aqui. Então, nós estamos dando passos. E não são passos de força, naturais. Tem a pessoa, tem o ser humano, ele se dispôs com talento e a gente dá o passo. Esse é o passo da nossa comunidade. Não é o contrário. Não é estrutura para pessoas, é pessoas para a estrutura. Então a estrutura vem depois. E já que nós temos que dar esses passos, eu convido você. Aí eu vou falar sobre questões de cada um desse segundo a sua medida. Você que realmente é empresário, eu sou empresário, quero colaborar, como eu me dispus a ser colaborador dessa casa. E deixo claro isso, o pastor sabe muito bem disso, porque nós conversamos isso em mesa. Hoje, eu quero ser, hoje e sempre, o mantenedor da estrutura da igreja. Esse é o meu propósito. Foi uma luta pessoal de ressignificação para isso. Esse eu sei que é o meu chamado. Eu digo isso com alta voz, é a minha missão, ser mantenedor. Então, o que falta na comunidade, eu tenho empregado, para poder ajudar a comunidade a se sustentar enquanto ela está sendo construída. Isso de coração. Faz parte de uma verdade. Nossa transparência sempre vai estar lá no nosso site. Você vai poder entrar lá, ver todas as nossas contas, que vai ter que melhorar esse ano aqui, para a gente poder colocar tudo certinho, para que a comunidade tome conta da comunidade junto conosco. E todo o valor arrecadado é administrado com sabedoria, também com consciência cristã, para que a gente possa passar esse valor para os nossos custos, que agora vai subir, eu acho que para uns 15, eu não queria falar esse número aqui, 14.997, mas vai dar certo, nós vamos conseguir esse ano, e eu tenho certeza que essa igreja vai se estruturar. Mas não é só isso, o segundo ponto, nós não vamos parar de investir em ensino, crescimento, estrutura para o nosso ministério Kids, ali, o Crescer, o Nascer, os adolescentes devem estruturar algo bem legal agora para março. Além disso, a nossa peça de Páscoa, que já está começando a ser preparada, e nós vamos fazer essa peça de Páscoa esse ano agora em abril. Tem estrutura, vai ter custo também. E em terceiro, a nossa obra social, que não pode parar, porque esses são os nossos 3 pilares. Meu convite a você. Você fala assim, eu quero ser um mantenedor. Eu acho que seria até bom a gente conversar. Quero estar junto, vamos ser um mantenedor junto. Eu convido você a esse desafio. Agora, lembrando, aqui nessa comunidade não existe quem dá mais e menos, não existe cultura da honra, nem igreja com propósito. Nosso propósito é um só, chama cruz.
Então, você precisa ensinar para você o caminho da cruz, não precisa. Todos nós sabemos. Olhe para Jesus, é o nosso guia, único guia e verdadeiro. Agora, dentro da comunidade não existe quem doa mais, quem doa menos, não existe o bom, aqui todos nós doamos por igual. Os mantenedores serão secretos e anônimos. Essa é a realidade de uma comunidade. Até porque ele dá para aqueles que não têm também usufruir da mesma medida. Ninguém come mais. É o churrasco de hoje, né? Quem trouxe a picanha, come picanha. Quem trouxe picanha, come picanha para todos. É a mesa do pão. Todos comem por igual, na mesma medida. Vocês conseguem entender essa consciência do Evangelho? E eu posso dizer para você que essa consciência ela é libertadora. Você nunca mais, e é profético agora, você nunca mais vai ser escravo da religião e de nenhuma religião. Nenhuma, financeiramente, emocionalmente. Escravos da religião nunca mais. É para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí você diz, hoje eu não tenho para doar. Está tudo bem. Hoje eu tenho um parente que está precisando de comida, então você nem faz aqui, faz para o seu parente que está precisando de comida. Muda tudo. E a nossa conta? Gente, Deus vai dar graça. A gente vai conseguir. Porque seu parente precisa de comida. Comida é menos que bateria, é mais que bateria, pelo amor de Deus. Isso aqui é detalhe, plástico. Lá não é comida, é na mesa. Então, essa consciência cristã, nós temos acreditado que é possível ter uma comunidade física, existencial, viver em comunhão e ainda se manter. Parece possível. E eu escuto todo dia de muitos pastores dizendo, é impossível, vocês não vão conseguir. 1 ano a mais aqui, nós vamos conseguir. Vamos? Vamos juntos. Eu convido você a colaborar enquanto eu faço um solo de teclado aqui. E perdoe a minha lentidão, porque eu estou bem lento mesmo. Foi uma fratura na vértebra L5S1. Dói. Alguém já teve alguma fratura assim? Não. Segundo o chat GPT, a dor é 8 de 10. Então, mas eu estou medicado. Amém? Deus deu inteligência também aos médicos, né? Tá. Se você conhecer a música, pode cantar junto. Enquanto isso, você pode colaborar. Tem o QR Code aí na frente. Tem o QR Code na tela também.
Graças a Deus. Vamos para a palavra de hoje? Vocês lembram qual é a palavra de hoje? Ainda não. Terceira tentação. É a terceira tentação de Jesus. A primeira tentação, transforme as pedras em pão. A segunda tentação de Jesus, lance do alto do pináculo da igreja e anjos te salvarão. O espetáculo da fé. Terceiro, capítulo, eu acho que é o capítulo 4. É isso aí. Mateus, capítulo 4. A terceira tentação de Jesus. Mateus 4. E nosso verso é o 8. E depois, o diabolos, o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Vamos ler de novo. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Pode fechar. Vamos lá. Pergunta para a igreja. Tá? Tem microfone aqui. Me ajuda, pastor, com o microfone? Deixa eu só ver onde a pastora colocou o microfone dela. Em cima da mesa. Eu queria que você me ajudasse hoje. E aí as câmeras vão buscar. É esse mesmo. As câmeras vão buscar. Você busca, Wilker? Tá bom, então. Me ajuda aí. Sonho. Aquele sonho mesmo. Você fala assim: eu quero comprar algo. Mas tem que ser aquele fútil, assim, sabe? Aquela futilidade. Duvido que ninguém teve sonho fútil. Já teve sonho fútil, não teve? Comprar um carro X. Uma roupa tal. Ir para tal lugar. É esse sonho fútil. Alguém aqui? Já teve? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vai lá, Luiz. Vai lá, Luiz. Vai lá, Wilker. Olha lá o Luiz. Cadê o Luiz? Eu já tive alguns sonhos fúteis. Parei semana passada. Mas ainda tem umas recaídas. Acabou semana passada. Maldivas. Olha isso. Não é tão fútil assim, né? É. Uma praia grande. Tá, Maldivas. Como surgiu esse sonho aí, Luiz? Fale aí com o microfone. Um aniversário de 15 anos de casamento. Olha, o Ibope, ó. Cadê a esposa? Tá ali, ó. Toda emocionada agora. Tá, tem mais alguém? Sonho. Fala aí. Vamos lá, sem vergonha. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero um BYD rosa. Nossa, BYD rosa. Eu achava que era Mary Kay. É, BYD rosa é bonito, hein? BYD, aquele mini, ele é bonitinho, né? Eu gosto também. Eu fico olhando na rua e falo: nossa, esse cara é muito bonitinho. Tem aí? Fútil. Sem esconder, hein, meu? Vai lá. Ó, o Samuel tem ali. Eu quero ver esses sonhos fúteis. Todos nós temos, eu sei que tem. Eu sonhei que eu queria um Corolla GTX. GTX, eu não entendo muito. Bem velho. Aquele lá. Isso. Jovens, no chão. Para não passar na lombada. Tá certo. Tá certo. Tem mais algum? Quero ouvir. Me ajuda aí. Sem brincadeira, vamos lá. Tá todo mundo escondendo sonhos fúteis. Eu quero uma BMW. Olha só. Tá certo. BMW. Alguém aqui, olha, vamos lá. Vai lá, tia. Vai lá. Não tive nenhum, né? Nenhum. Só sonhos altruístas. Tá bom. E vamos lá. Quem já sonhou aqui, ó? A tia quer um jatinho. Vai lá. Jatinho. Jatinho? Olha, coisa boa, hein? Não é um sonho que eu tenho, sabe? Ter um jatinho. Tá bom? Tá bom. Mas aqui, ó, vamos lá. Vamos pensar no básico aqui, né? Por exemplo. O Wilker não falou. Vai lá, Wilker. Não dá pra se filmar e falar. Mas vamos lá. O primeiro bate-banho branco do teto solar. Tá bom, tá bom. É bonito. Sabe que aquele sonho. Agora vamos lá, ó, todo mundo, tá? Todo mundo. Uma casa bem confortável. Como? Não é? Ir pro shopping lá e gastar o quanto quiser. Cartão de crédito ali.
Salário. 2 dígitos antes do ponto. Alguém? Alguém? Tá. É isso, pastor? Todo mundo tem alguma coisinha, né? Ganhar na Mega Sena. Alguém já jogou para ganhar na Mega A Sena? maioria eu acho que não classificava esses sonhos como fúteis, né? Então, agora nós vamos começar nosso diálogo. Tá tudo bem, pode ficar com o microfone, só desliga, mas só para você entender. O que é futilidade? Mas todos nós temos. E elas não deixam de ser importantes. Até porque faz parte de um motor de tração para a nossa vida, chamada desejo. Fala, mas nada disso é importante. Nada é importante. Dá para dormir no chão. Dá para comer com a mão. O garfo não é importante. Então não é bem assim. A gente precisa observar as coisas e falar, a BMW pode ser legal. Depende do lugar que ela está ocupando na sua vida. Eu acho que é aqui que nós temos que começar a observar o que é futilidade e o que de fato seja um sonho, um plano, uma coisa assim. Até porque, na primeira tentação, ela é fácil de você observar. Transforma pedra em pão, mas ela é a mais difícil, a necessidade. A segunda delas é o espetáculo da religião. Se joga do pináculo e anjos te salvarão. Imagina só Jesus pulando, o anjo passando e pum, acabou. Ele é o sacerdote mor da religião. Nem Nicodemos não foi salvo por anjo nenhum. Mas Jesus tinha sido. Pronto, o espetáculo está feito. É o pastor que chega e diz, Deus me curou, me livrou, sabe? Tirou 10 balas perdidas que eu tomei na cabeça. Criou um cenário, um testemunho. O testemunho valida a pregação dele. Ele pode até pregar mal, mas ele ressuscitou. Olha como tem chaves que potencializam. E não estou excluindo o poder do testemunho, de forma nenhuma. Acredito em muitos, já vivi muitos testemunhos. Mas não é esse espetáculo. Que lugar esse espetáculo está no seu coração, que é o que o diabo queria causar aqui em Jesus na tentação. E a terceira tentação, ela é a mais complexa de todas. Porque está falando sobre poder. E é exatamente aqui que esses sonhos fúteis do poder que nós viramos, do reconhecimento. E é lógico que tem uma pergunta. Ir para Maldivas é bom. Comprar o carro é bom. É muito bom. Mas precisamos observar que todas essas coisas também nos selecionam a diferença do próximo. E agora que começa a complicar. Porque exatamente a sua Tiguan, Wilker, que te faz diferente daquele que está lá embaixo, tentando. E agora? Onde está o meu coração? O coração, dentro do desejo, ele se perde facilmente. E o diabo, ele sabe tentar em todas ou qualquer circunstância. Lembrando que esse diabo não é o de chifre, tá bom? Não é aquele personificado. Isso é o diabo. A palavra diabo aqui é tentador. É o tentador das nossas almas. Diabolos. Tá certo? Então ele está aqui. Sabe aonde? Dentro de você. Aí dentro. O pessoal estava falando, né? A gente tem que reservar os nossos jovens no carnaval para eles não serem tentados. Então vamos levar eles para uns acampamentos. E vai dar bastante palavra para eles. Aí ele sai de lá, não tem palavra no outro dia, tentado de novo. O tentador está aqui, está dentro do acampamento. Aí levava para o acampamento, no acampamento ele era tentado. Porque o diabo está tentando. Aí não importa se você foi ontem almoçar, se você foi comer em algum lugar, ou se você estava na festa da família, ou se você estava em casa, você vai ser tentado pelo diabo, porque ele está dentro de nós, esse tentador. É a nossa luta contra o interior da tentação. E aí você acha que ele tenta só na necessidade, ele tenta no a qual Deus você vai se prostrar. E é aqui que a religião se perde. E isso me assusta abundantemente. Mas me assusta de uma maneira. Como pode esse diabo tentador ter subido da religião e ter entrado na mente das lideranças religiosas, principalmente evangélicas, onde o centro da mensagem se tornou exatamente o que o diabo está prometendo? Isso me assusta muito. Se você abrir agora o YouTube e procurar uma palavra, provavelmente a palavra vai falar sobre vitória financeira.
Não é verdade? Não vai falar sobre vitória financeira? Luiz quer ir para Maldivas. Maldivas é o objetivo da mensagem. Deus vai realizar o seu sonho, tome posse, se você for fiel. Maldivas se tornou o objetivo central. A BMW se tornou o motivo central. Então você entra numa igreja e a maioria das pessoas já vão nessa condição para ouvir 3 mensagens. A primeira delas, transforme pedra em pão. A segunda delas, uma pirotecnia milagrosa. E a terceira, Deus vai te dar honra. As 3 mensagens do diabo. É a base da nossa igreja hoje. Evangélica brasileira. É a base da mensagem hoje, é assustador isso. Parece que ler esse texto e falar, se o diabo prega assim, vamos pregar assim. Porque só pregam isso. Você vai dar certo na vida sentimental. Você vai dar certo na vida financeira. Deus vai mudar o seu dígito. Deus vai mudar a sua casa. Deus vai mudar a sua saúde. Deus vai fazer isso. E quando Ele não faz? Aí vira uma decepção, um mar de decepção. O ano de 2020, na pandemia, você tem ali a tragédia cristã. Todo mundo, 2020, o melhor ano da nossa vida. Talvez para a consciência do Evangelho em nós, sim. Mas muitos olham e falam assim, e agora? Pessoas que chegaram para mim e falaram assim, perdi meu pai e minha mãe na pandemia. E agora? O que eu faço? Orei a Deus, por que Ele não respondeu? Como é que você responde uma pergunta dessa? Orei, eu fiz um jejum. Pelo meu pai e pela minha mãe, eles morreram no hospital. Porque não tinha vaga para eles tomar oxigênio. Como é que você responde? Deixa eu procurar aqui. Como é que eu respondo isso? Como é que eu pego a pregação de domingo que falou que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece? Bem mal interpretado, né? Como que eu pego essa bagunça diabólica, pautada na honra, na vitória sempre, e aplico isso para alguém que perdeu pai e mãe na pandemia? Ou para você que já perdeu muito? Porque eu acho que todos aqui já perderam, né? Todos aqui já sofreram, né? Todos aqui passaram semana difícil, né? Ou não? Está sendo facinho o começo desse ano aqui. Já deu para sentir que o ano vai ser de cópia e eleição. Então já vamos se preparar e segurar no Evangelho, porque não tem nada além disso. Então, é nessa perspectiva que essa mensagem ela se torna poeira. Assim como Salomão disse, tudo é vapor. Vaidade, né? Não é pitada, então. É vapor. Sobe poeira diante das aflições desse tempo. Só sobra uma coisa. O que é de fato Evangelho. Não sobra mais nada. E aí a gente vê situações, e eu vou citar assim, hoje eu estou realmente chateado com isso. Eu fiquei, mas chateado mesmo. Assim, com isso, e aí eu fiquei pensando, eu falei, eu vou falar mesmo. Porque eu estou cansado dessa sabe, um denunciador. Ouvir um culto, alguém chegar aqui, pegar e parar no meio do culto e falar assim, meu Deus, doar um tênis para a igreja. Um tênis de R$2.000. E quem vai pagar 8 aqui? Doar um carro para a igreja, R$1.000. É Deus, não é dinheiro, é Deus. Você consegue entender que é uma sucata que anda, que talvez é uma sucata daqui a alguns anos? Alguém aqui, eu estou falando com os mais velhos aqui, ômega diplomata. Eu também. Tração traseira, 1 km por litro. Tem muitos desses que hoje estão no ferro velho, e foi o sonho de muita gente. Até porque na época de Paulo deveria ser uma boa carroça, né? Deus vai me dar uma carroça nova, um cavalo novo. É o sonho da época, o sonho nosso hoje. Deus vai me dar esse carro que vai virar sucata daqui 20 anos. E o dia a dia acho que mais rápido, porque por causa da bateria. Então, cada coisa, olha como as coisas vão perdendo valor, e aí tem igreja usando essa plataforma para falar assim, Deus deu uma bebida, um lixo de sucata que daqui a alguns anos não vale absolutamente nada. Que pode estar na camada do seu sonho, mas não da tua vida.
Só dá valor às coisas desse tempo quem não viu de fato o Evangelho. Quem não viu Jesus de verdade. Porque não é possível ver Jesus e ainda assim ficar com o coração no tênis. Não é possível. Alguém está entendendo? Não é possível que alguém fica pensando: se eu não tiver o meu salário, Deus não me ama. Se eu não tiver um salário maior, Deus não me ama. Se eu não tiver uma vida melhor, amorosa, Deus não me ama. Se eu não tiver um carro, Deus não me ama. Não é possível. Não viu Jesus. Porque não entendeu o que é o poder do Evangelho em nós, que sana toda essa maluquice de se prostrar diante dos reinos desse mundo. Não é possível que fica cobiçando líderes, artistas, políticos, porque quem vê Jesus, tudo isso vira nada, vira poeira. Quem viu Jesus e entendeu o poder real do Evangelho, ele não vive por esse tempo, ele não vive por coroa, ele não vive por honra, ele não vive por posição, ele não vive por se prostrar diante dos prazeres desse tempo, porque ele entendeu que o maior tesouro é Jesus Cristo e o sacrifício que ele nos deu, que é inabalável. É só alguém com a mente muito satânica, diabólica, para poder olhar e falar: aqui nós estamos para poder ter vitória e honra. Púlpitos coaches. Eu vou citar uma ação política, eu não misturo evangelho e política, mas aqui eu preciso fazer uma correção que eu acho que é bem importante. Nós tivemos aquela marcha do Nicolas, né, algum tempo atrás aqui, e eu deixei claro na internet, que eu deixo bem claro, eu acho ela de extrema importância política para o movimento dele, para a rede social dele foi maravilhoso, mas não tem nada de espiritual. Vamos separar as coisas. É importante para o movimento. Para o movimento, sim. Para quem acredita, tá bom. Para quem não acredita, tá bom também. Vai ter que lidar com isso. Pelo menos coragem ele teve de fazer, tá tudo certo. Espiritual, absolutamente nada. Mas nada. Ninguém move céu andando em terra. A caminhada que moveu o céu chama Via Crucis e Cristo caminhou por nós. Então, aí falaram do raio. Ai, tem demônio mesmo. Né? Olha... Falar que o raio foi ação maligna e falou que... não, pelo amor de Deus, não foi campo aberto, chovendo, raio. Tá tudo bem, é isso, nós estamos suscetíveis. E provavelmente quem estava lá estava preparado para isso. Porque eu estaria. Tá replampeando, eu não estaria. Eu não estaria. Mas não existe sacrifício humano. Então, condição. Qual que é a marcha? A marcha é política, econômica, tem a ver com o movimento político dele agora, do ano, por isso que ele fez no ano de política. Faz parte, é isso. Humanos. Mas espiritual, de forma nenhuma. A Deus pediu para você, então, no seu coração, mas não tem nada a ver com céu e terra. Porque quem move céu é sangue. Sangue do unigênito, da cruz do Calvário, e não política. Esse é o que movimentou céu e terra, estremeceu e parou tudo. E aí sim resgatou as nossas vidas. Agora o que acontece aqui é político, de ordem nossa. Então, esse alinhamento é muito importante, porque agora vai começar também política, e você vai ver o alinhamento religioso voltar aqui. E vai começar de novo, você pode esperar. Pode esperar, não tenho dúvida disso. Cada um consagrando sua política da sua maneira. E agora a guerra dos evangélicos, vocês já sabem disso. Não é só a direita que é evangélico, agora é todo mundo que é evangélico. É todo mundo. Você vai ver todo mundo na igreja, todo mundo no primeiro banco, todo mundo orando, porque é uma movimentação diabólica. Sempre. Porque a única coisa que visa são os reinos desse mundo. Diabólico. Reinos desse mundo. A proposta de Satanás. Prostre-se a mim e eu te darei os reinos desse mundo. Como eles querem os evangélicos para conhecer o sacrifício de Jesus? É isso? É isso? Querem? Ai, Jesus é tão bom. É Jesus? Não é Jesus. Eles querem os reinos desse tempo. Brasil. Reino Brasil. É isso que eles querem. Coordenar. Comandar. Direito. Poder. Honra. Estrutura. Dinheiro. Não é isso. E é esse o mal desse tempo.
Agora, se a gente deixar o nosso coração se corromper por isso, mais uma vez nós vamos estar entregue ao diabo. Aquilo que esse tempo já tentou levar da gente muito. E aí eu pergunto a você, quantas vezes esse diabo já levou seu coração, que você desalinhou no evangelho e fraquejou na fé, achando que Deus não estava mais com você, porque você não tinha conseguido algo, ou a resposta não veio, ou você falou, preciso fazer um jejum a mais, eu acho que eu não estou em consagração, acho que minha santidade não está tão legal, acho que Deus não está ouvindo minha oração porque eu não estou indo na igreja de domingo, porque eu não tomei ceia essa semana, esse mês, estou fora da cobertura, porque eu mudei de igreja e o pastor tirou minha bênção, né? Arrancou a bênção de mim, ou porque eu era da Batista e virei assembleiano, e eu não fui batizado ainda no Espírito Santo, então o Espírito não fala comigo ainda, ou eu saí da Assembleia e fui para a Batista e o Espírito que estava batizado saiu de mim agora, porque eu preciso ser batizado de novo, ou eu vou para a Presbiteriana e não fui batizado quando era pequeno, e aí? Ou eu não tomei o passe na sexta-feira, por isso que eu não estou limpinho, ou eu não tomei a hóstia, por isso que eu não estou consagrado. Qual é o nosso lugar? O nosso lugar, aleluia, para até fechar essa mensagem, é o lugar de Marta e Maria na casa de Lázaro. Eu vou até colocar uma música aqui de fundo. O louvor pode subir, já tem bateria agora, nós vamos fazer uma festa aqui. Coisa boa. Aproveitar. Fica de Boa parte, tá bom? Deixa eu uma bateria aqui. Vou deixar isso aqui, ó. Isso. Ó, pronto. Enquanto eu falo um pouquinho para vocês aqui. É a casa de Lázaro. Porque nós estamos falando de uma coisa que parece, não sei se eu não quero reino. Tem gente que acho que nem quer ser político, né? Deus me livre de ser político, tá? Mas acho que tem gente aqui que não quer nem ter a BMW, a gente só quer ter um carro para andar. Mas essas coisas tomam o nosso coração também. É curve-se a mim. E a gente curva, sabia? Eu já curvei muitas vezes para ter algo que eu queria. E não só do lado de fora, mas na alma também. Um pouco de atenção. Como foi? Um pouco de carinho, respeito. A gente curva assim. A gente curva para ter pão, a gente curva para ter carinho, amor, afeto, e a gente curva para ter honra, glória, poder. Cada um curva na sua medida. A gente é tentado nas três. Jesus foi tentado nas três. A gente também. Se curva muitas vezes para alguém que está ali, um parente. A gente vai se curvando. Pelo menos para manter a posição. Até que a gente encontra o Evangelho. Quando eu estive na casa de Maria e Marta, Jesus está ali, na casa de Maria e Marta, e é interessante porque ele está conversando. Não diz que ele está pregando, porque eu acho que nem tem pregação de Jesus. É sempre conversando. Ele está ali, comendo e conversando. Comendo. Conversando. Está sempre à mesa, ele está sempre junto. Enquanto Marta está trabalhando, para servir, para dar o melhor. Minha casa é um brinco. Minha casa é a melhor. Eu sirvo mais que todos. Não vou deixar faltar nada para Jesus. Maria está ouvindo. No lugar errado, porque o judeu não pode deixar a mulher ali ouvindo na mesa junto. Mas Jesus está ali. Lázaro está ali também. Estão todos ouvindo. Jesus está falando sobre as coisas do reino. Até que Marta dá uma bronca em Jesus. Não é nem Maria, tá? Jesus. Ó Jesus, você não está vendo que eu estou aqui trabalhando para servir, para fazer o melhor? E você está vendo Maria aí paradona, quietinha aí, só escutando. Jesus ensina algo ali. E tem a mesma coisa a ver com o reino de Deus e as demais coisas que serão acrescentadas. É a mesma coisa. Ele vai olhar e falar, Marta, calma. Tão pouco é necessário. E sabe que essa palavra ela gravou na minha alma em 2018? Quando eu estava na minha maior agonia, gritando a Deus, dizendo, o que eu farei? E ele falou, calma. Tão pouco é necessário. Precisa de muito. Calma.
E aí eu comecei a olhar e falar, o que é necessário? Sabe o que é necessário? Eu comecei a perceber que o necessário é tão pouco, tão pouco. E eu percebi que o necessário pode sair da mão do meu irmão. Necessário. Não tive o necessário. Aí veio da mão do meu irmão. E eu comecei a descansar com o necessário que vinha da mão do meu irmão. Porque eu não precisava ficar transformando pedra em pão, nem me curvando a ninguém. Porque o partir do pão já era a excelência do evangelho em mim. E aí eu comecei a entender outras coisas. Comecei a ver que não preciso servir como um louco para tentar ocupar um lugar na vida de Jesus. Eu precisava ser servido. Porque é assim que eu ocuparia um lugar na mesa dele. E ele falou, Marta, calma, está muito acelerada, está muito cheia de coisa na cabeça. Tá tudo bem ter o sonho, mas é só um sonho. E se não tivesse sonho, o que você fará sem isso? Até porque se eu entender que o Cristo está comigo, em meio à minha dor, em meio à minha luta, em meio às minhas dificuldades, em meio às minhas mazelas, os meus pecados, as minhas falhas, eu tenho alguém com quem eu posso contar todo momento. E eu recebo um descanso, que é um serviço celestial, que me restaura. E aí eu começo a compreender que eu preciso estar mais com Cristo do que com esse mundo. Por isso que quem não viu a Cristo vê esse mundo como valioso, mas quem viu a Cristo perde o sentido às coisas desse mundo. E aí sim, você pode ter lá BMW, pode ter Maldivas, mas isso não vai tomar lugar no seu coração, porque isso não cabe no coração. O coração é de Jesus. E uma vez que você abriu a porta, ele ocupou tudo. Tudo, todo lugar, todo espaço, não tem mais. E aí você pode ir para qualquer lugar do mundo. Não vai fazer diferença, Luiz. Você ir para Maldivas, para Dubai, onde você quiser. Até porque você pode estar em Maldivas e ser um grande inferno. Mas se você estiver com o coração centrado, aquilo não toma em nada seu coração. Aquilo ali é detalhe, é um espaço geográfico nesse mundo que hoje é bom, amanhã é ruim. Mas o espaço que Cristo conquistou no nosso coração, que ele aquele dia, ele depositou em Marta, é o mesmo que vai fazer Marta, quando Lázaro morre, entender que ele é a ressurreição e a vida. O convite de Jesus aqui é que ele seja a ressurreição e vida para você. Não para sonho pequeno, para vida. Vida eterna. Que é o que me fez descansar no meio da minha maior agonia. E aí, depois que eu descansei, esse diabo acabou. Ele sumiu. Até porque diz, e eu vou terminar o texto agora nessa série da tentação de Jesus. E então, o diabo deixou. Deixou. Embora. Aí o tentador sai. Aí você fala, calma, cadê? Acabou. E diz que anjos vieram o servir. Esse anjos aqui, não é anjo, tá? É essa consciência divina que nos ampara no meio da tribulação. Eu acho que você já sentiu ela. Não precisa fazer nada. É aquela que não precisa nem orar. Às vezes. Alguém já sentiu isso? Descanso, socorro bem presente no meio da tribulação. A vida de Cristo em nós. E aí, nós não estamos falando de algo pontual. Para quem entende, quando Cristo está no nosso coração mesmo, vivo, é isso todo dia. E aí você vai ter a voz de Paulo dizendo, eu aprendi a viver sem nada, com tudo, na bonança, na tristeza, na dor, na saúde. Eu aprendi a viver em todas as coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí nós entendemos a mensagem. Hoje, a força que Jesus deposita em você é: não ceda às tentações desse mundo. E foque o seu coração e dobre hoje o seu coração ao que é verdadeiro, que é o Evangelho da Paz. Alguém acredita nessa mensagem? Se coloca de pé, nós vamos cantar para finalizar. Evangelho, não tem nada além de Evangelho.
Porque não tem mesmo. Não tem nada mesmo além do Evangelho. Nós vamos cantar essa canção para poder finalizar. Está disponível, Luiz? É por isso que está disponível. Vamos ver. Será? Vamos ver. Vamos lá, calma aí. Vamos no começo. Vamos lá. Vamos cantar essa canção, pastor? Vamos lá. Você está de fone ou não está? Ninguém está de fone. Léo está de fone. Parabéns. A Dai está de fone. Então tá bom. Vocês vão precisar de fone, hein? Esse é o seu. Vai. Vamos começar, vai lá. 3, 2, 1, junto ao poço. Do homem judeu, viu a sede que havia em mim. Deixa eu clicar aí, Léo. Não, tá aqui. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Declare isso, vai. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Vamos cantar essa canção para fechar esse culto. Aí o pastor vai fazer uma oração de encerramento. Estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e ofereceu água que jorra sem fim. Levante sua mão, diga isso, dá-me de beber. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar. És quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. Vamos orar, pastor. Aleluia, glória a Deus. Que manhã deliciosa na presença de Deus, né? Cumprimentando a palavra de Isaías 55, versículo 2. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Por que compram o que não pode satisfazer? Né? Eis aqui a fonte que pode saciar, que tem nos saciado, que vem nos saciando. E saciado desta fonte, tudo mais é supérfluo ali fora. Ok? Oremos. Senhor, obrigado pelo culto que nos propiciaste ter, pela tua presença no meio de nós, por guardar-nos, e não só a nós, mas a toda a nossa família, a tudo que temos.
Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, e te pedimos, mantenha-nos diante de Ti em todo o tempo da nossa vida. Dá-nos, ó Pai, um domingo abençoado na Sua presença, e partindo daqui, a palavra que foi aqui pregada continue ministrando em nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém. No amor de Deus, na graça de Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Graças a Deus. Deus abençoe tua vida. Bom domingo. Vai lá com Deus para um feriado maravilhoso. Faz churrasquinho. Vai comer aqui embaixo também, tá tudo bem. Deus abençoe. Até domingo que vem, igreja. Deus abençoe.